Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Existe um lack, uma falta de entendimento sobre o pensamento militar da Rússia, né? Então, o que a gente nota aí é que as pessoas olham para os russos como se fosse uma nação agressora, inimigo natural da OTAN, etc. Acontece o seguinte, a história da Rússia é uma história muito longa, uma história bonita para quem quiser estudar, tá? Existe farta bibliografia em português sobre isso e em espanhol hoje em dia, vocês podem pesquisar aí, e mostra o seguinte, o país sempre esteve em guerra, isso é muito presente no dia a dia dos russos, né? Então, se vocês estudarem a história do país, vão ver que a Rússia fez guerra com suecos, com poloneses, com franceses, com turcos, com alemães, invadiu e foi invadida várias vezes. Então, a nossa série de hoje, nós vamos analisar alguns dos maiores generais da Rússia, suas táticas, a sua formação e principalmente o seu legado, não só para a história, como para a geografia daquele país fascinante. Acompanhem conosco. Bom, aí vocês têm o mapa da Rússia, encruzilhada entre a Europa e a Ásia, né? Mas ela não foi sempre desse tamanho, não. Eles conquistaram todo esse espaço na base de muitas guerras, muitas batalhas, correu muito sangue, e ela só ficou desse tamanho exatamente porque teve grandes generais, né? Grandes comandantes, grandes estadistas. Não fosse isso, a Rússia provavelmente teria se desintegrado face aos seus vizinhos aí, turcos, suecos, né, poloneses, etc. Esse é um dos que eu mais gosto, o general Mikhail Kutuzov, um dos heróis do livro Guerra e Paz do Leon Tolstói, né? O Kutuzov foi quem arquitetou a vitória contra Napoleão, inclusive é dele a estratégia da terra arrasada, né? Bom, vocês viram aí o Kutuzov. É um exemplo, tem vários. Eu enumerei uns 10 na minha lista, tá? Sem contar o pessoal da Segunda Guerra Mundial, porque tem o Rokossovski, o Zhukov, o Chuikov, uma série deles. E, lógico, eu vou ter que pegar talvez um capítulo inteiro só para falar do general Suvorov, que venceu 60 batalhas e é estudado em todas as academias militares do mundo até hoje. Agora, se o Kutuzov foi um excelente general, é porque ele teve um grande mentor, que foi o general Suvorov, que talvez tenha sido o maior de todos os russos, né? O Suvorov, ele escreveu um manual, inclusive, chamado A Ciência da Vitória, que é estudado até hoje. Ele foi extremamente condecorado na Rússia, enfim, uma vida que tem que ser conhecida. Outro discípulo do Suvorov, e que também foi subordinado ao Kutuzov, é o general Bagration, né? Ele morreu na Batalha de Borodino e anos depois, na Segunda Guerra Mundial, foi homenageado com o nome de uma das maiores ofensivas que os soviéticos fizeram em direção à Alemanha, Operação Bagration. Bom, pessoal, eu queria que vocês imaginassem o que era fazer guerra naquela época. Tá? Todos os movimentos eram feitos ou a pé ou a cavalo. O pessoal fazia deslocamento de centenas de quilômetros no lombo do cavalo ou a pé. Você estava combatendo na Crimeia, que é no sul da Rússia, de repente voltava para Moscou ou ia para São Petersburgo, tudo no lombo de cavalo. Imagina para um general na época de seus 50, 60 anos, o sacrifício que era. Como foi aqui no Brasil também, eu já falei da vida do Duque de Caxias, que sempre foi muito difícil. Então essas pessoas, elas precisavam ter assim, um espírito muito forte, uma crença muito grande em seus ideais. As pessoas acham normalmente que um general é feito apenas de ordens, contra-ordens, etc., mas não é isso. Eu acho que um grande general, ele tem uma crença muito grande nos seus objetivos e um amor muito grande ao solo, ao país onde ele nasceu, ele está muito arraigado aos valores do seu país. Eu acho que um grande general é uma questão, além de cérebro, de muito coração, de você entender os valores das tropas, de você entender como motivar os homens, de você conhecer as almas dos seus soldados. E esses grandes generais russos, o Kutuzov, o Potemkin, todos eles entendiam muito, o Bagration, todos eles entendiam muito o soldado russo e conseguiam tirar o melhor das suas tropas. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes no general, saber cercar de grandes assessores e tirar o melhor das suas tropas. Bom, pessoal, eu sempre costumo recomendar livros aqui para amparar os vídeos que nós fazemos normalmente é feito em cima desses livros. E um que eu quero recomendar para vocês, esse livro é um lançamento no Brasil, tá? Embora ele já exista
aí fora há muito tempo, né? Dizem que o pessoal do Putin gosta muito de debater esse livro, chama-se Katarina a Grande e Potemkin, né? Se pronuncia Potemkin em russo. É de um autor que eu gosto muito, ele é britânico, chama-se Simon Sebag Montefiore, ele escreve muito bem sobre a Rússia, são livros maravilhosos. Esse livro eu aconselho para vocês, porque vai mostrar um grande general russo, que é o Potemkin, né? O Potemkin, como queiram, e eu vou falar sobre ele aí num dos próximos vídeos sobre a série de generais da Rússia. O livro conta a história de Grigori Potemkin, que foi um príncipe russo, que foi amante de Catarina Grande, a czarina, né, e responsável pela colonização do sul da Rússia. Ele era um dos sustentáculos da czarina, tá? E um exemplo de grande homem público, um iluminista, uma pessoa muito admirada e estudada até hoje. Bom, gente, o outro livro também que é clássico, da Guerra e Paz, do Leon Tolstói. É um romance, tá? Mas conta a invasão napoleônica em 1812, né? E o Guerra e Paz no filme, foi feito há uns 60 anos atrás, aí tem uma frase do general Kutuzov que é muito bacana, que ele fala, né, que a batalha que mais importa é a última, e realmente o Napoleão começou ganhando na Rússia, como o Hitler também, e acabaram perdendo no final. Eu penso que se Hitler conhecesse a história da Rússia e tivesse lido principalmente Guerra e Paz, que esse calhamaço aqui, são 4 volumes na versão portuguesa, ele não teria invadido a Rússia, gente. Porque, na verdade, o cotidiano daquele país foi um cotidiano de guerras. Eles tiveram, vocês estão vendo na série, excelentes generais, gente com visão de Estado, tá? Faziam grandes movimentos táticos, estratégicos, lideranças fora de série. E mais cedo ou mais tarde o Hitler acabaria como Napoleão. Se ele tivesse estudado a história da Rússia, talvez ele não tivesse cometido esses erros, mas nós nunca vamos saber. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria dizer um dos motivos pelos quais eu estou fazendo esse vídeo sobre a série da Rússia aí. Recentemente, teve um comentário, eu não me lembro agora se foi no Zap, no canal, não vem ao caso, de alguém falando, não, porque a infantaria não tem mais utilidade e tal. Gente, eu acho o seguinte, alguns de vocês ficam muito tempo pendurados em esses jogos eletrônicos aí, né, esses games aí de guerra, etc, e a pessoa vai achando que é isso, não é. Porque uma campanha militar é dormir na chuva, né, combater na neve. Eu já peguei acampamento aí de alguns dias que chovia tanto, você entrava toda hora enlameado na barraca. Você dormia com aquela lama toda no teu corpo. Não tinha banho, não tinha nada. São condições horrorosas. Então não vamos confundir a ficção, tá, desses jogos aí com a realidade. Deu vontade de escrever lá pro caboclo, meu amigo. Você está achando que a infantaria não serve para nada? Então aqueles jovens com uniforme do exército sírio que estão morrendo lá no Oriente Médio, morreram de velhos, não morreram em combate. Gente, guerra é gente, é sacrifício, é morte, é sangue, tá? É dor. Tá? A guerra é o pântano, eu sempre digo isso nos vídeos que eu faço aqui. A guerra é o pântano, não vamos achando que é uma aventura, não vamos achando que é uma coisa bonita, não tem nada disso. É o horror. E nós procuramos colocar isso aqui de maneira muito bem séria no canal Arte da Guerra. Tá? Nós não glorificamos a guerra aqui, tá? Nós não achamos que a guerra é uma coisa salutar. Tá? Nós mostramos, às vezes ela é inevitável. Tá? Deve ser evitada o quanto possível. Tá? A guerra nunca é uma boa substituta, mesmo para a má diplomacia. Mas às vezes ela é inevitável. Se tiver, paciência. Façamos-la. Tá? Eu fui militar a vida inteira aí, eu aprendi a fazer isso daí, essa é a minha profissão, e a gente não foge daquilo que precisa ser feito, mas ela deve ser evitada. O estadista sábio, ele procura evitar a guerra. Quando ele vai para a guerra, ele vai com dor. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. O canal Arte da Guerra ele tem uma preocupação muito grande com as decisões. Nós temos uma preocupação, uma vontade muito grande de construir a mentalidade de estadista no Brasil, porque isso é realmente muito importante. E nessa série de generais da Rússia, vocês vão ver que além de excelentes combatentes, eles eram estadistas também. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Até a nossa próxima produção. Esse fim de semana tem muita coisa legal aí para vocês. E nunca esquecendo, responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Até o próximo vídeo.